Boa noite a todos. Estamos direto aqui da PIB de Formosa, né, nesta quarta-feira em que vamos assistir o jogo da seleção brasileira. Esperamos que quando você estiver assistindo o Brasil já tenha ganho e se classificado em primeiro lugar, né? Mas que bênção, meus queridos, estarmos aqui mais uma vez na presença do Senhor, dando continuidade à nossa série de estudos sobre a importância das disciplinas espirituais. Hoje nós vamos meditar no texto do Salmo capítulo 1. Vamos fazer a leitura dos versos 1 e 2. E a terceira disciplina espiritual é meditação. O texto sagrado assim nos diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra. Queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus, que a meditação constante possa moldar o nosso caráter conforme o caráter de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nesses dias, ó Pai, tão corridos que temos vivido, nós muitas vezes não temos tempo para parar, pensar, refletir na tua palavra, ler. E, Pai, que a cada instante possamos lembrar dessa disciplina tão importante para nós, que é uma meditação profunda que nos leva a cada dia a estarmos mais perto da tua vontade e do teu querer, Senhor. Te apresento o coração de cada irmão, de cada irmã que nos assiste nessa noite. Te peço, ó Deus, que o Senhor visite o coração de cada um, levando paz, levando serenidade e nos mostrando, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Que essa palavra de hoje possa fazer morada em nossos corações e traga frutos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, a palavra meditação vem do latim meditare, que significa estar em seu centro, desligando-se do exterior e imergindo a sua atenção em si mesmo e naquilo que está sendo refletido. Segundo a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a palavra medere vem do latim, significa tratar, curar, dar atenção médica a. Originalmente, saber o melhor caminho para. E aí, quando você vai para uma fonte linguística indo-europeia, você vai ver que mede, que é medir, limitar, orientar. É tanto que a palavra medicamento deriva daí. Meditare, pensar sobre algo, levar em consideração, que é do mesmo med, de que falamos agora, medicação. Então, a meditação vai trazer um remédio para a nossa alma. Olha que bênção. Feliz é o homem que medita na palavra dia e noite. Feliz é a mulher que medita na palavra dia e noite. Então, se você quer ser feliz de fato, você precisa levar em consideração a importância da meditação nessa vida da pós-modernidade, nessa vida contemporânea que temos vivido. Irmãos, ressaltemos que meditar é muito mais do que ler. O texto sagrado nos diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A primeira lição que nós tiramos desse texto é que quem medita colhe frutos extraordinários. A pessoa que medita antes de tomar uma decisão, a pessoa que medita antes de falar, a pessoa que medita na palavra do Senhor, ela vai ter uma chance multiplicada de acertar em tudo que for fazer, em tudo que planejar e no que for falar. Ela vai ter uma capacidade muito mais profunda de acertos na própria vida. E essa orientação de meditação
vale para todos nós. O conselho dado por Paulo para o pastor Timóteo, o jovem pastor Timóteo, na primeira carta, Timóteo capítulo 4, verso 15. Assim diz o texto sagrado: medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então, o progresso de uma pessoa, para ser manifesto, ele tem que ser praticado. E o que antecede a prática é a meditação, é o mergulho nos estudos e na reflexão. Medita estas coisas e nelas seja diligente. Quem medita vai ter frutos extraordinários. Não é em vão que Timóteo, um jovem pastor, tem 2 cartas endereçadas a ele com o nome dele. Agora imagine o quanto Deus pode fazer por você e por meio de você. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, o progresso vai acontecer. Irmãos, não devemos ser reducionistas com relação ao quanto Deus pode fazer a gente crescer. Nós devemos ser, digamos, não estrito senso, mas lato senso. A gente deve ser mais abrangente no raio de ação da palavra do Senhor, porque Ele vai fazer a gente ter sucesso extraordinário na vida pessoal, na vida espiritual, na vida familiar, na vida emocional, na vida financeira, na vida material, na vida conjugal, na criação dos filhos, no crescimento dos filhos, em investimentos, em tudo que é a área da nossa vida. A meditação vai ter um poder extraordinário. O Salmo 19, versículo 14, é um salmo que eu costumo repetir nas pregações, quando eu vou iniciar a pregação naquela oração principiante. Naquela oração eu gosto de falar que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Esse é um salmo. E eu aprendi a recitar esse salmo com um grande pregador da palavra, pastor Dom Paulo Garcia, que é da Igreja Episcopal Carismática lá de Recife. E ele tem o costume de citar sempre esse texto, porque, por exemplo, na função pastoral, quando estamos pregando, não é o pastor que está falando a opinião dele, ele está falando o que Deus quer que seja falado baseado na palavra de Deus. Por isso que tem que ter meditação constante, meditação e estudo profundo da palavra de Deus, para que não seja a emissão de uma opinião, mas a transmissão da palavra do Senhor, aplicada e aplicável ao nosso dia a dia. Isso faz com que você, que muitas vezes vai estar pregando e evangelizando, e todos devemos fazer isso, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho fazendo discípulos, vai fazer com que a nossa meditação cause um impacto mais profundo e mais acertado nos corações daqueles ouvintes. Tá? Então, a meditação, ela está diretamente relacionada à palavra do Senhor. No início da igreja cristã, ali nos primeiros séculos, homens e mulheres de Deus sentiram o desejo de se isolar, por exemplo, do mundo, para mosteiros, para lugares onde eles passariam a vida meditando, orando pelo mundo, buscando a face do Senhor, né? A meditação no seminário, quando a gente estuda para ser pastor, a meditação é uma das coisas mais importantes que nós fazemos, é uma postura necessária para a vida toda. Porque se você não tem o seu tempo diário de meditação, você vai sendo engolido pelas ansiedades, pelos porquês e praquês desse mundo, que muitas vezes não levam a nada, só geram um vazio existencial e um desespero. Mas aí na meditação faz com que você tenha mais clareza na sua mente, clareza nas decisões a tomar. Então a meditação, ela está direcionada totalmente ao nosso coração e está ligada, relacionada à palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é tão importante, é tão profunda, que se você colocar o texto do Salmo capítulo 1, para 10 pessoas pregarem em cima do texto, vão ser 10 pregações totalmente diferentes, porque Deus, na sua multiforme graça, Ele vai usar cada pessoa dentro da sua perspectiva, dentro da sua percepção literária, para estar pregando a palavra do Senhor.
Em segundo lugar, a meditação diz respeito à nossa mente. Alimentar e exercitar nossa mente com as coisas do Senhor. Muitas vezes a gente se preocupa em alimentar o corpo, em alimentar outras coisas da nossa vida e esquecemos de alimentar a nossa alma. A nossa mente, ela vai precisar do alimento diário, que é o pão da vida. Nós precisamos refletir naquilo que nós lemos e que aprendemos a respeito do próprio Cristo. Isso vai fazer a gente sondar nossos corações e trazer tudo aquilo que diz em Filipenses 4:8, que é verdadeiro, puro, amável à nossa mente. Repete comigo: verdadeiro, puro e amável. São características que precisam fazer parte da nossa vida. Eu e você, nós precisamos meditar em coisas boas. Se você fica meditando apenas nas notícias do jornal, nas corrupções que estão sendo expostas dia após dia aí, na mídia e nos jornais diários, se você fica apenas refletindo e meditando na violência urbana, se você fica olhando para as circunstâncias desse mundo, é questão de horas, eu não vou dizer mais nem de dias, é questão de horas você vai estar em ansiedade. Já falamos uma vez e repetimos que para cada 5 minutos de notícia ruim, nós temos 5 horas de imunidade baixa. Não é em vão que muitos estão enfermos, estão adoecendo rapidamente, estão em crise de ansiedade e de preocupações, né? Então nós precisamos observar que a nossa mente precisa de um alimento puro, de um alimento importante, de um alimento perfeito, feito para a nossa alma, que é a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O prazer dele está na lei, nessa lei vai meditar dia e noite. Então esse prazer vai fazer com que ele evite andar no conselho dos ímpios, deter-se no caminho dos pecadores e assentar-se na roda dos escarnecedores. Se a pessoa não medita, ela não vai ter força para evitar essas questões. Ela vai ser engolida pelas propagandas falsas que o mundo faz. Porque o mundo é especialista, né, em mostrar pratos bonitos para a gente, mas que são de ilusões passageiras desse mundo. E a gente esquece que vai ter um banquete ao lado do Cordeiro, que vai nos alimentar para sempre. Terceiro lugar, meus queridos, a meditação é o que nos ajuda a guardar a palavra de Deus em nosso coração, não apenas como uma leitura superficial, mas moldada a nos edificar. Essa meditação, meus irmãos, vai nos ajudar a considerar, a estudar, a guardar essa palavra, e essa palavra é interessante. Aquilo que é guardado no coração vai nos guardar de todo mal. Porque você vai se proteger de fazer o que não deve ser feito. Em seguida, nós precisamos meditar a respeito da pessoa e obra de Cristo Jesus. Porque Ele é, irmãos, o nosso exemplo primaz, o nosso exemplo primordial. Todas as vezes que nós vamos até a palavra, nós vamos lembrar de Jesus Cristo. Ele é a palavra, é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. O nosso exemplo tem e deve ser Jesus Cristo. Obviamente a gente vai se inspirar em pessoas também, mas se a gente alicerça toda a nossa fé, todo o nosso ser de perspectiva em outros, rapidamente a gente se frustra. E vai ser natural a gente também desanimar, né? Todas as vezes que a gente deposita em lugares errados nossa expectativa e nossa confiança, a gente está fadado a se frustrar. Mas quando a gente lança tudo isso na pessoa do Jesus Cristo, na pessoa do Cristo vivo, naturalmente nós vamos ter cada dia mais força para continuar a nossa caminhada nessa vida que é tão desgastante, tão longa, e muitas vezes as nossas forças estarão exauridas. Por isso precisamos meditar nesse Deus que nos faz prosperar. Essa disciplina espiritual, irmãos, é muito importante para nós compreendermos e amarmos as verdades a respeito do Senhor. Por quê? Porque quando você medita, e aí vai vir a diferença da pessoa sábia para a pessoa inteligente. Nem todo inteligente é sábio, mas todo sábio vai ter inteligência. Por quê? Porque a inteligência é conhecimento adquirido, todo mundo pode ter. Mas sabedoria é só Deus que pode dar.
Sabedoria é a capacidade de colocar e aplicar ao dia a dia o conhecimento adquirido. Vou repetir. Inteligência é conhecimento adquirido, qualquer um pode. Sabedoria é a capacidade de aplicar ao dia a dia o conhecimento que se adquiriu. Isso vai fazer com que a gente consiga viver melhor, reagir melhor, porque agir é fácil, mas reagir é diferente. Timóteo capítulo 4, verso 15, 1 Timóteo diz: medita estas coisas e nelas seja diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então, meus irmãos, o Salmo, no capítulo 1, ele vai nos dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas ele relata: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será comparado a uma árvore que está plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação certa. E tudo que fizer, prosperará. Pergunto a você: você deseja prosperar na sua vida, sim ou não? Fala de novo e fala mais alto para a gente ouvir aqui da igreja. Você deseja prosperar na sua vida, em tudo que você faz, sim ou não? Se é verdade, se isso é verdade, você precisa meditar dia e noite. E certamente essa meditação, a terceira disciplina espiritual, estará guardando o seu coração. Amém? Vamos orar encerrando a meditação deste dia. Senhor Jesus, queremos te agradecer, porque a tua palavra é viva, é eficaz, ela nos alimenta a alma, nos enche de esperança nesses dias desesperançosos. Nos ajuda, Deus, a levar em consideração essa disciplina espiritual, de meditar na tua vontade, que está expressa na tua palavra eterna. Que nós não venhamos a negociar a tua palavra, não venhamos a aceitar filosofias do mundo que desprezam essa palavra tão viva, tão poderosa, mas que possamos confiar em ti e em tudo que aqui está registrado, para que possamos ser maridos melhores, esposas melhores, pais e mães melhores, filhos melhores, servos do Senhor, verdadeiros discípulos que te obedecem, Pai. Que a cada instante a nossa meditação possa trazer transformação e que teu nome seja glorificado em tudo. Nos concede uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha um restante de semana de bênção e de alegria, que o Brasil tenha ganho esse jogo de hoje, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.